Tá no ar. Só falta mandar o link para a gente mandar aqui, tá? Luciano, Oi. já estamos no ar. Manda o link para a gente poder disponibilizar, por favor. Eu vou começar, tá bom? Pede a Rebeca para mandar, por favor. Alessandra, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Samanta, tá ouvindo bem o som? Super bem. Samanta? Oi. Luciano, começa. Vocês já confirmaram aí? Não chegou o link de Rebeca, não. Pede ela para mandar, por favor. Luciano, você tá sem som. Tô sem som? Não, tô escutando. Eu Tá também. escutando o Luciano? Tô. Totalmente. Eu que não tô ouvindo. Mas tá ouvindo os outros? Eu tô falando aqui, eu tô só... Pede para mandar o link, por favor, para a gente divulgar aqui. Só falta isso. Ela quer que eu entre de novo, é isso, Welbert? Luciano, Oi. você começa normalmente, porque já estamos no ar, e eu saio e entro, tá bom? Tá bom. Pode começar, você. Voltei. Bem, O Elbert caiu? boa noite a todos. Aqui é a nossa primeira live do nosso campo político, né? E vamos ter aqui a participação do deputado estadual Welbert Rezende, a minha participação, Luciano, suplente de vereador da cidade de Macaé, engenheiro, eletricista formado pela UF, a da arquiteta Alessandra Guiar, arquiteta da Prefeitura Municipal de Macaé e secretária de Habitação na gestão 2013-2017, e também do Felipe Bastos, gestor de convênio da Secretaria de Habitação. Luciano, a gente não está te escutando. Você está falando, mas não está saindo som. Vocês estão ouvindo agora? Eu tô. Eu também estou ouvindo também, Alessandra. Eu não tô. Alessandra, então você faz o seguinte, você sai e volta, porque eu saí e voltei e agora está funcionando. É assim mesmo, é ao vivo. E também do Felipe Bastos, que está em Córrego de Ouro, esperando a internet lá melhorar, deve estar chovendo muito lá, e gestor do convênio da Secretaria Municipal de Habitação 2013-2017. Né? A gente criou, o Elbert, Samanta e todos que estão nos assistindo nesse momento, nós criamos essa live porque o nosso grupo político ele existe desde há uns 30 anos atrás, né? Mas a gente teve algumas expertises que a gente evoluiu ao longo desse tempo, né? Por exemplo, em 2007, a gente teve na Serra, eu estive como vice-presidente da Serra e tive a oportunidade de ser gestor também como diretor de obras no âmbito estadual, utilizando os recursos do FECAM, como também do âmbito federal, no governo federal, que estava engateando a questão do PAC, dos convênios federais. Então, de lá para cá, a gente fez muitas tratativas, muitas ações políticas, e desde aquela época, Welbert, embora o trabalho era para o Estado, mas alguma coisa já aportava em Macaé, assim como foi em 2007 a reforma do canal Extravasor com recursos do FECAM. Então, vale a pena a gente falar essa contextualização do nosso grupo político, porque essa expertise não veio à toa, né? A partir daí se agregou os arquitetos, os engenheiros, as assistentes sociais, né? Que fizeram com que a gente tivesse musculatura para poder implementar esses convênios no município de Macaé. E por que habitação e assentamentos precários? Né? Porque um dos maiores desafios para todas as gestões da Prefeitura de Macaé
é corrigir esses problemas oriundos desses 19 assentamentos precários. Fazendo um paralelo com o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 450 assentamentos precários. Macaé tem em torno de 19 assentamentos precários. Ou seja, com vontade política e recurso, é muito mais fácil você trabalhar urbanisticamente a cidade de Macaé do que a cidade do Rio de Janeiro, fazendo esse paralelo. E por conta de todo esse trabalho e dedicação do nosso grupo técnico para a questão da habitação, que é um direito, está previsto na Constituição Federal, está previsto no Estatuto da Cidade, né? E a gente também pontua que, ao longo desses anos, com esse crescimento desordenado, a cidade ela conta com um déficit muito significativo, que os técnicos vão colocar, e também conta, agora acho que a Alessandra voltou, e também conta com cerca de 30% público que nos assiste, de pessoas residindo em áreas de assentamento precário, residindo em habitações subnormais, que a definição técnica coloca, residindo em bairros que você não tem algum tipo dos itens que compõem a urbanização. Qual é a diferença de um bairro para um assentamento precário? É importante a gente contextualizar isso. O bairro ele tem todos os serviços definidos. O assentamento precário ele não vai ter a rede de água na sua totalidade, ou ele não vai ter a coleta do tratamento de esgoto, ou ele não vai ter a drenagem de água de chuva, ou não vai ter a pavimentação. Aí, por aí, não vai ter os serviços de coleta de lixo e subsequente. Então, assim, é importante a gente contextualizar isso para a gente chegar agora no desafio que a gente tem enquanto gestores públicos. Eu digo que somos todos aqui gestores públicos porque, embora minhas duas companheiras estejam concursadas na Prefeitura de Macaé, eu sou concursado há 30 anos, né, na companhia que fornece água para o nosso município. E Felipe foi gestor muitos anos desses convênios. Aí, voltando aos desafios, Elbert, para já finalizar os meus 8 minutos, né, nós temos aí, vou separar os assentamentos precários em 3 tipos, para a quem nos assiste conseguir entender o nosso desafio para bem utilizar o recurso Macaé. Nós temos aí os assentamentos precários consolidados que tiveram algum tipo de intervenção urbanística. No caso, Lagomar, que foi feito por recursos da prefeitura, mas ainda tem um déficit na questão da água, mais da metade do seu bairro. Nós temos também um problema lá voltado à regularização da questão do título, né, que infelizmente ainda não é um desafio para próximas gestões do município de Macaé. Nós temos aí a Nova Esperança, que esse foi todo feito, a grande parte com recursos do governo federal, que também 2/3 foi finalizado, isso que eu expliquei da questão da urbanização, e 1/3 o recurso está na Caixa, e tem o prazo até o final desse ano para executar. Se não executar, perde o recurso, tá? E aí a gente tem aí que alertar os gestores atuais na tentativa de iniciar uma tratativa desde já para que esses recursos que foram tão difíceis de trazer para Macaé não saiam de volta para o governo federal sem ser utilizado e dando um pouquinho de descrédito também à prefeitura no cenário nacional. Porque quem não gasta o recurso fica um pouco também, vamos dizer assim, queimada, né, no cenário nacional, e a gente espera que isso não aconteça, e não vai acontecer, porque até agora não aconteceu com o município de Macaé. Nova Holanda já foi com recursos exclusivos da prefeitura, né? Esse já finalizou bastante, mas tem um grande problema ainda na questão da drenagem de águas pluviais, que a Nova Esperança conseguiu corrigir com a confecção dos piscinões, né? Ajuda de Baixo, esse está praticamente finalizado, toda essa parte de urbanização que eu falei. Novo Botafogo, recursos da prefeitura. E aí o outro que separa assentamentos precários são os consolidados, que têm projeto, mas eles não têm ainda o recurso para executar, que é o caso de Malvinas
que foi feito foi alavancado por esse grupo técnico que está aqui nessa live, e o caso de Vale Encantado, que teve duas partes. Uma parte só a prefeitura, que ela iniciou, parou no início e agora está relicitando com valor um pouco mais enxuto. E assim, Vale Encantado também é um assentamento precário, né? Porque ele acaba não tendo todos os serviços de urbanização que eu falei atrás, como os outros bairros da cidade têm. Lá tem muitas ruas que não têm pavimentação, lá tem muitas ruas que não têm rede de água, que não tem coleta de esgoto, e que isso também faz com que seja necessário projeto e recurso para fazer a execução. Esse está em curso, porém ainda não está licitado, pelas informações que a gente tem. E finalizando, para passar a palavra para o Elbert e, na sequência, a Alessandra. Seja bem-vindo aí, Felipe. Conseguiu entrar. Os assentamentos precários já consolidados da Fronteira. Vou dar dois exemplos. Fronteira e Piracema. Fronteira é ali mais especificamente na Matinha, né? E a Piracema é ali no entorno da linha azul, né? Que a gente passa sempre por ali. Então, ali você tem que fazer um trabalho, primeiro, de projeto. Aquelas áreas ali são particulares, né? As próximas gestão vai ter que fazer a desapropriação e os técnicos da prefeitura elaborar as intervenções para que a urbanização chegue para essas duas comunidades. Fechando, né? Com a questão da habitação, aí só lembrando aí, Macaé teve o primeiro que foi o SEAB, com 1.500 casas, depois a Vila Badeja, a Marlim, todos aqueles peixes que tem lá, que foram em torno de 50 casas, Nova Macaé, Bosque Azul, Par Cavaleiro, e por último agora, e bem significativo, que foi executado por esse grupo técnico que está na live, que é o Bosque Azul, né, que são mais de 2.000 unidades, entregues finalizado, a rede de água, a rede de esgoto. Graças a Deus, se teve problema em alguma parte do país, Minha Casa Minha Vida Macaé não teve problema. Então, eu fecho aí dizendo que os próximos gestores têm essa dívida com a cidade de Macaé de tornar ela bairros habitáveis para toda a sua população. Como eu falei inicialmente no vídeo, o Rio de Janeiro é detentor de 450 assentamentos precários. Nós só temos 19. E com um orçamento que gira em torno de 2 bi por ano, né? Então, certamente, os governos que nos antecederam, o atual, eles investiram, mas ainda tem aí um desafio muito grande para melhorar isso, que é um direito do cidadão que reside em Macaé, que é o acesso à habitação de qualidade com todos os serviços. Rede de água, rede de esgoto, pavimentação, que leva os serviços de transporte, e drenagem de água de chuva. Eu finalizo aqui e passo a palavra agora para o deputado, lembrando a época que você foi vereador comigo, Vossa Excelência dispõe de 8 minutos, tá? Obrigado, Luciano. Estão todos me ouvindo bem aí? Sim. Que bom. Bom, eu queria primeiramente saudar a todos, né? Meu amigo Luciano Diniz foi vereador comigo, né? Um grande parceiro, uma pessoa realmente muito preocupada com o desenvolvimento da cidade. Obrigado, Luciano, por fazer parte de sua live, com pessoas tão especiais para a gente, né? Pessoas que são especiais não só para mim, mas tenho certeza que para muita gente na nossa cidade, pelo trabalho desenvolvido. Primeiramente, saudar a Alessandra Guiar, ex-secretária de Habitação do município, minha amiga, fez um grande trabalho à frente da secretaria. Saudar também Samanta Fragoso, assistente social da prefeitura, pessoa muito capacitada também. Tive a oportunidade de estar junto também, acompanhando um pouco o seu trabalho, Samanta. Né? Falar do nosso amigo Felipe, Felipe Bastos também, um grande técnico, uma pessoa que tem uma sensibilidade incrível, um poder de resolução de problemas muito grande. Então, eu fico feliz de estar aqui com esse timaço, pessoas de grande conhecimento que podem ajudar muito a nossa cidade, já ajudaram bastante no passado e tenho certeza que pode ajudar muito. Bom, Luciano, você falou muito bem, né? Você colocou alguns pontos que são muito importantes aqui para a gente, que foi a questão da urbanização de algumas áreas da cidade. Como você muito bem falou,
os próximos gestores dessa cidade vão ter que ter um cuidado muito grande. Eu fico muito feliz em falar desse tema junto com você, porque é um tema que empolga muita gente, um tema que, por outro lado, também nos traz um pouco de preocupação. Nós precisamos retomar o crescimento através da questão da habitação, a questão da urbanização, a questão dos assentamentos precários. Enfim, como você muito bem colocou, a questão como um todo de regularização fundiária, né, de muitos bairros da cidade, para a gente é muito importante. E falar em retomada, Luciano, é a volta, né, isso aqui é uma coisa importante, eu acho que é a volta da CPG. A Câmara Permanente de Gestão ela fazia um trabalho muito importante. Lembra quando ela foi criada? E lá em 2008, 2007, por aí, ela tinha algumas frentes, né? Que era aproximadamente 6 frentes, se eu me lembro bem. Falava a questão da cidade limpa, a questão da poluição visual, tinha outra vertente também falando sobre a questão de macrodrenagem, falava sobre a questão da criação da cidade digital, né? A questão da criação de uma zona wireless por toda a cidade também, transporte público, segurança pública e renda mínima. E dentro dessas vertentes também, a questão de captação de recursos para ajudar. Né? Nós já perdemos mais de 600 milhões. É muito dinheiro, nós precisaremos voltar a fazer essa captação, isso vai ser muito importante. Então, eu queria chamar aqui, inicialmente, sobre a questão da CPG, a volta da CPG, que é tão importante para a gente, da Câmara Permanente de Gestão, por conta não só de fazer, supervisionar e estar à frente dos projetos da Prefeitura, mas também essa questão de capacitação. Bom, nesse momento agora, a nível federal, as coisas ainda estão muito paradas, né? O Minha Casa Minha Vida parece que parou, estaremos aí esperando a criação de novos programas habitacionais serem lançados pelo governo federal. É importante ficar atento, o município ficar atento para poder buscar isso. Porque nós temos muito que avançar. Avançar, além dessa questão que nós colocamos aqui de urbanização, e você colocou muito bem, Luciano, tem também a questão do plano habitacional para a cidade. Aí eu queria, além do plano habitacional, para diminuir o déficit habitacional de toda a cidade, a questão do servidor público. Eu lembro que nós falávamos isso na Câmara Municipal de Macaé, a criação de um empreendimento imobiliário buscando dar um espaço ao servidor público na cidade. Então, esse também é um ponto muito interessante. E, para finalizar, falar sobre um ponto que você muito bem falou, que é a questão da regularização fundiária. Eu estava esses dias agora no Engenho da Praia, e uma pessoa me procurou, uma pessoa no Lagomar, discutindo, olha, o que pode ser feito no Lagomar? A questão ali, que é uma questão fundiária que está mais pacífica, fácil de resolver, é claro, precisaremos ter muito cuidado e ver como tratar a questão da W30, porque tem lá a questão, tem uma ordem judicial, mas o restante do bairro, ele está de fácil resolução. É buscar o entendimento da regularização fundiária, como eu falei, ver o que foi pago, o que não foi pago, para poder dar para essas pessoas que moram naquele bairro ali dignidade. Eles terem direito a ter a terra deles, a casa deles, o terreno ser deles, de fazer realmente essa distribuição. Tem a questão da Nova Esperança também, que parece que teve ali uma questão, faltou o governo municipal o entendimento com a família, inclusive, né, a família conhecida aqui da cidade, de fazer o restante do pagamento para poder desenrolar aquilo ali. Eu, inclusive, estive no ITERJ, pessoalmente, vendo a questão da Nova Esperança, a regularização, para poder buscar e ver o que falta para dar a documentação dessa população. Fora a questão do Lagomar, fora a questão da Nova Esperança, que estão mais antecipados, como você muito bem colocou, tem a questão também da Piracema, nós podemos avançar ali também, levando não só a urbanização, mas discutindo também a regularização fundiária das pessoas. A questão da fronteira, como você bem colocou, a parte da Matinha, o Vale Encantado tem uma parte também que pode ser feita, e outros pequenos assentamentos, que nós poderemos também buscar aí a regularização, né? Outras áreas de ocupação, como, por exemplo, Morobá, o Novo Horizonte, tem um pedaço ali, aquela comunidade da linha, resolver essas questões, enfim. São muitos os pontos que nós precisamos resolver, mas não tem dificuldade, é querer ter boa vontade e resolver. Claro, buscando, entendendo a dificuldade de alguns outros que estão judicializados, como, por exemplo, o caso das Águas Maravilhosas, aí a Alessandra poder falar melhor, que era secretária, estava à frente desse trabalho, tanto a parte da Água Maravilhosa quanto a parte, uma parte da Água Maravilhosa, que está com esse problema para ser resolvido, e o outro me ajuda, Luciano, tinha 2. A Ilha Leocádia.
tinha outro problema também. Ilha Leocádia, Rio Douro. Isso aí. Isso aí. Tentar avançar dentro desses outros. O Douglas aí comentando agora aí. O Douglas conversou comigo na semana retrasada, estivemos juntos no Engenho da Praia. Douglas mora no Lagomar e nós tratamos sobre esse tema. Que eu acho que ali, qual é a saída? A saída é o governo resolver a questão fundiária junto com os donos. Claro, não vai o governo invadir a terra de ninguém. O governo resolver a questão, aqueles lotes de 5 mil metros quadrados, para depois fazer aí a divisão e ver como atender todos os moradores, como eu falei, dando dignidade, valorizando o bairro e podendo avançar cada vez mais. Então, eu penso dessa forma e me colocar nosso mandato de deputado aqui à disposição de vocês para poder estar ajudando. Acabei falando demais, eram 8 minutos, estamos chegando a 20 minutos. Mas obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Adorei falar sobre esse tema, para poder participar aqui com vocês. Primeiro, estar no meio desse monte de fera aqui. E depois falar de um tema tão importante e sensível para toda a população, que é a questão da regulação fundiária, a questão da urbanização e a questão habitacional do nosso município. Obrigado pelo convite, Luciano. Estou à disposição sempre. Gente, muito obrigado, Elbert. Vou passar a palavra aí para a nossa gestora, Alessandra Guiar. Alessandra, você dispõe de 8 minutos. E também agradecer aí a audiência que a nossa live está tendo. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando esse desafio que a gente tem aí, que é a questão da habitação e dos assentamentos precários do nosso município. Alessandra, você dispõe de 8 minutos. Boa noite, deputado Elbert, Samanta, minha companheira, Felipe, meu grupo técnico fortalecido aqui hoje, e Luciano Diniz, nosso vereador, que sempre conosco nesse trabalho. Boa noite a todo mundo que está escutando a gente, que tem um pouco de paciência de entender. Eu agora vou entrar, vocês falaram muito bem na questão da habitação, né? Eu vou entrar um pouco na questão técnica, Elbert, lembrando bem que Macaé tem um déficit habitacional, né, de 10 mil unidades. Existia, quando a gente fez um plano local de habitação de interesse social, em 2009 foi levantado esse déficit. A gente cumpriu 25% desse déficit, criando Minha Casa Minha Vida do Bosque Azul, que foi uma parte desses 10 mil, a gente conseguiu fazer 2.200 unidades. Então, quase 25% disso já foi sanado. A gente sabe que a cidade tem uma migração muito grande, teve mais em outras épocas, né? Hoje nós temos menos migração por causa da cadeia do petróleo que deu essa queda. Então, eu queria falar de habitação como um direito que está na Constituição, desde a promulgação dos direitos humanos, a habitação foi dada como um direito. E, às vezes, as pessoas esquecem disso como direito, né? Cobra-se dos governos, saúde, educação, que já é tão difícil, mas as pessoas esquecem da cobrança da habitação, da moradia, que é onde começa a saúde, é onde quem vive num local insalubre não vive com uma saúde boa. Então, a gente falar de habitação como direito é importante na questão do governo. E os governos eles têm que ter um entendimento que a habitação do foco do governo é habitação de interesse social, é habitação para as famílias que estão na classe C, que ganham de 0 a 5 salários mínimos. E esse foi o nosso trabalho, foi o nosso foco, trabalhar essa população, né? A gente tem esse déficit habitacional. O déficit habitacional no Brasil, ele é definido em duas formas. No Brasil não, no geral. Ele tem um déficit habitacional quantitativo, que é a falta de unidades habitacionais, e o déficit habitacional qualitativo, que é as condições de moradia onde essas habitações estão inseridas. E aí, dentro desse contexto, foi criada uma legislação no Estatuto das Cidades que ele definiu nossas áreas das cidades que precisam dessas intervenções habitacionais como zonas especiais de interesse social. Então, hoje, no nosso zoneamento, nós temos Lagomar, é uma zona especial de interesse social. Nova Esperança, zona especial de interesse social. Então, hoje, a gente já tem um planejamento, a gente já tem isso definido, onde estão as áreas que a gente precisa intervir, né? Para trabalhar a questão desse déficit qualitativo também da cidade, porque a falta de moradia acaba, sim, causando essas ocupações pelos nossos manguezais, pelas nossas faixas marginais de proteção de rio. Em cima disso tudo, a gente precisa de política habitacional, criando unidade, mas a gente também precisa solucionar o que ficou para trás. Macaé sofreu uma grande explosão na época do boom do petróleo
e a gente tem nesses 19 assentamentos precários. Bem, a gente começou no município esse trabalho muito pequeno ainda. Por exemplo, Nova Esperança foi o primeiro que a gente cadastrou no PAC e veio esse recurso. Eu já tinha uma experiência de trabalhar no Favela Bairro do Rio, porque a Prefeitura do Rio, antes disso, começou a fazer essa urbanização das comunidades no Rio, e com esse trabalho eu trouxe um pouco dessa expertise para Macaé e fui convidada a trabalhar na questão da urbanização do assentamento precário. Então, a habitação, ela precisa dividir isso, urbanização dos assentamentos e a produção habitacional. A urbanização desses assentamentos, a proposta não é só urbanizar as ruas, não é só calçar a via, porque isso, a gente tem uma população dentro dessas áreas precisando de atendimento de educação, de saúde, de lazer, né? Onde tem uma praça, onde a gente pode trazer lazer para que essa comunidade vire realmente uma comunidade cidadã. E é importante também essa questão da regularização fundiária, porque essas áreas, muitas delas, são passíveis de regularização, são passíveis de se fazer. A regularização fundiária é um processo no Brasil muito moroso, porque ele é um processo cartorial, jurídico, mas se a gente não der esse pontapé, a gente não vai conseguir. E a gente começou agora, na gestão passada, fizemos, dentro do programa de urbanização, iniciou-se o programa de regularização fundiária da ajuda, onde foi feito cadastramento de todas essas famílias. Nova Esperança, como você bem disse, o ITERJ trabalhou com a gente na urbanização, fez esse cadastramento, deu parte do... já levantou as famílias, cadastrou e deu uma parte de titulação. Então, a gente precisa fazer essa atenção do governo, porque é muito fácil fazer uma obra no Cavaleiro, né? É muito fácil, porque você já tem uma rua certa, você já tem um caminho, já tem um loteamento, parcelamento regular daquele solo. Mas quando você chega numa comunidade, ali as ruas foram construídas a como ela aconteceu. Elas são criadas à mercê do que a população necessitou naquele momento para passar. E aí a gente começou, dentro desses trabalhos, a trabalhar com o pessoal de trabalho técnico-social, que é o que a Samanta vai estar falando também. Então, todas essas urbanizações, Welbert, precisa que o governo tenha uma grande sensibilidade para essas áreas. A habitação precisa focar na urbanização também desses assentamentos, das zonas especiais de interesse social. Porque se a gente só trabalhar cidade formal, todo ano reformar Cavaleiro, todo ano fazer praia, beira de rua, centro... E aí? E as pessoas que estão nos cantos da cidade, nas periferias, essas pessoas precisam ser inseridas no governo. Essa política de manter a pessoa na dificuldade para poder, na hora da eleição, conseguir o voto dela, mas manter ela naquela dificuldade para isso acabou. Hoje em dia a gente não tem mais, as pessoas sabem dos seus direitos. Então a gente teve muito trabalho na urbanização de Nova Esperança com a população, um trabalho participativo, onde as pessoas estavam com a gente construindo. Infelizmente, a gente teve que sair desse processo, mas a gente acredita que isso continua, as pessoas estão tentando refazer. É porque cumprir metas com o governo federal desses programas, realmente a gente precisa, como você falou, uma equipe como a CPG tinha, só fazendo esse tipo de ação. Então, assim, Leocádia hoje não é mais uma área que não é passível de urbanizar. Nós conseguimos, na nossa gestão, junto ao Ministério Público, fazer com que Leocádia hoje possa ser urbanizada. O TAC foi refeito e a Prefeitura já está fazendo propostas e projetos para dentro de Rio Novo e Leocádia. Leocádia é uma área mais passível de regularização e Rio Novo, a proposta é manter aqueles sítios que existem lá. Então, tem muito trabalho ainda para continuar em Macaé. O projeto de Malvinas a gente executou também com esse processo participativo, também com verba do governo federal, e fizemos com a população a construção do projeto. Por quê? Porque a gente precisa entender esses territórios da cidade. A gente precisa conversar. E essa é uma coisa que eu sempre fiz por ser técnica da prefeitura. Eu sempre fui na comunidade, olhei no olho da população para entender o que aquilo precisava acontecer. Então, todos esses processos que a gente tem que fazer futuro, eu espero que mesmo que a gente tente conseguir recurso ou, de alguma forma, manter essa condição de participação popular dentro desses processos, porque isso é super importante. Importante estar a comunidade com a gente, fortalecendo esses projetos todos.
E aí eu não preciso dizer que Ajuda, Nova Esperança, Malvinas, Leocádia, esse trabalho todo que a gente teve foi só o início, né? A gente precisa fazer muito mais por Macaé e eu espero que um dia a gente consiga ter uma vida melhor para a nossa população, para que todo mundo tenha direitos iguais, direito à moradia, não só na Zona Sul, mas nas nossas periferias, nas nossas zonas especiais de interesse social. A Samanta Fragoso, assistente social da Prefeitura de Macaé, você dispõe de 8 minutos. Samanta, Luciano, no meio da sua fala, Luciano, você me dá uma parte? O deputado Elbert vai precisar sair, aí você já fica sabendo que no meio da sua fala ele vai ter que já preparar-se para outra live do pessoal da cultura. Grande abraço aí, Stefan, e meu amigo Thales lá que vai participar. Luciano, obrigado. Como o Luciano bem colocou, desculpa, Samanta, no meio da fala precisa sair, a minha página começa às 8 horas. Vamos falar um pouco sobre cultura também, dificuldades dos profissionais do ramo, desse ramo, né? Atividades culturais, nesse momento agora de pandemia e a questão também da recuperação do setor. Então vai ser agora às 8 horas. Então daqui a pouco eu vou sair, ficar mais um pouquinho aqui assistindo Samanta, pegar um pouquinho da fala de Samanta e depois eu vou sair. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Fica à vontade, querido. Um abraço. Vai lá, Samanta. Tchau, querido. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu pude ver alguns boa noites aí dos nossos espectadores. Alessandro e Felipe, companheiros de luta, coisa boa estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Luciano e o Elbert. É tão bom para a gente que é técnico, quando autoridades, quando pessoas públicas, representativas de mandato popular, como vocês, escutam o que a gente tem a dizer num momento como esse, né? No momento de se pensar as questões locais, de se pensar as questões da cidade. Conforme a gente se organizou aqui, eu quero só puxar rapidamente alguns temas que foram colocados quando a Alessandra fala do direito à habitação, que é um direito que a gente precisa ficar lembrando as pessoas, né? O direito, todo mundo fala do direito à saúde, do direito à educação, mas o direito à habitação devia ser considerado um direito natural, não é dado a ninguém viver no éter. E por que a gente precisa ficar lembrando as pessoas dessa necessidade, né? E alguns temas abordados, como a questão da CPG, lembrar que eu, Alessandro e Felipe, durante um tempo da nossa carreira, fizemos parte também dessa equipe, né? Naquele momento que o projeto era só um embrião, né? A gente se organizando para fazer as coisas funcionarem. E como é bom, Elbert, ouvir um deputado falar em regularização fundiária. Como é bom. Como é bom saber que tem uma autoridade que pensa que qualquer cidadão tem direito ao seu título de propriedade. Com certeza você pode contar com esses técnicos para fazer com que isso se torne realidade no município de Macaé. Lembrar um pouco do plano de habitação, rapidamente, porque o plano de habitação ele foi resultado de um momento em que o governo federal forçava os municípios a se planificarem, aquela onda de toda a responsabilização sobre a gestão. Então, para você obter recursos, para você desenvolver política pública, você precisa primeiro se planificar. E todo o plano, em todas as políticas, todas as políticas públicas, isso foi necessário, saúde, educação, assistência, habitação também. Você tem um momento que você faz um diagnóstico, e aí depois um momento que você projeta as suas necessidades e as suas metas no tempo e com quanto recurso financeiro você vai precisar para isso. Desse plano, que é um plano grande, detalhado, nós estivemos em cada comunidade para poder levantar quais eram as questões habitacionais. Então, essa delimitação de qual assentamento que é urbanizável, qual que é consolidado, qual é o nosso déficit habitacional quantitativo. Isso tudo foi feito muito diretamente nas comunidades pela equipe da Secretaria de Habitação naquele momento. A gente levantou um índice um pouco assustador para nós naquele momento, que era o índice de 30% da população de Macaé residente em assentamentos precários. Isso é um índice para a gente arregalar o olho, para a gente se assustar, porque o único outro município do Brasil que ostentava esse índice naquele momento era São Paulo, a maior metrópole da América Latina. Outro município com esse índice, 30% da população residindo em assentamentos precários no Brasil, igual a Macaé, só São Paulo. Então, foi um dado que nos assustou. Os outros dados levantados, né, qual o nosso déficit habitacional quantitativo, qual o nosso déficit habitacional qualitativo, como a Alessandra já trouxe,
nós identificamos imediatamente um déficit habitacional quantitativo de construção imediata, de famílias que não tinham onde morar, que estavam em coabitação com outras ou em domicílios rústicos, 2.932. Imediatamente. Quando a gente projetava demanda prioritária futura, assentamento para remover, e aí subia para 10 mil. Mas naquele momento que a equipe da Secretaria de Habitação levantou o déficit quantitativo, eram 2.932 unidades para construir e 11 mil domicílios para urbanizar. Esse plano, a gente já falou um pouquinho, né, Alessandra, precisa ser atualizado por diversos motivos. Ele foi defasando porque nós tivemos uma intervenção sobre a cidade, de produção de habitação e de urbanização de assentamentos precários, e porque a cidade também mudou, nós tivemos, como a Alessandra disse, menos migração, mas nem por isso a gente deixou de ter ocupação irregular. Então, se a gente vai a campo hoje de novo, muito provavelmente nós vamos identificar outras ocupações irregulares, até porque a condição econômica da população deu uma retrocedida, então é muito provável que a gente encontre. A partir do plano, nossas ações foram projetadas, a Alessandra já falou bem, Luciano também, Felipe daqui a pouco vai falar mais um pouco, então eu gostaria de me ater à função do serviço social dentro dos programas de habitação, que eu acho que é muito importante, né? Esse trio que está aqui, assistente social, arquiteto e gestor, acho que não pode se separar nunca quando a gente fala de habitação, porque as nossas ações, elas não são específicas, mas precisam estar imbricadas, precisam estar juntas, funcionar juntas, tanto que tem algum momento que a Alessandra fala que eu sinto que tem assistente social ali, e por aí vai, né? Quando ela fala que precisa ouvir, precisa estar com a população. Então, a função do profissional de serviço social nesse processo, assim, no momento de planificar, é organizar a saída da escuta da comunidade, né? Também no trabalho de urbanização de assentamentos precários, como a Alessandra bem falou, ao invés de ficar o arquiteto sobre a prancheta apenas olhando o que ele vai fazer, ele precisa lembrar, e aí nesse momento o profissional de serviço social vai atuar muito junto, que ele vai atuar sobre um território que está habitado. Ele não vai desenhar rua, porque a rua já está desenhada, eles desenharam na mão, na convivência, no cotidiano, né? Os territórios já estão feitos, então aquele território ali tem muito mais que terreno, ele tem relações, e relações que precisam ser olhadas. Então o profissional de serviço social promove essa chegada junto à comunidade, esse conhecimento, essa humanização desse projeto que vai trazer urbanização, que vai trazer melhores condições de vida para um lugar que já está habitado. Eu preciso dizer que foi um dos trabalhos que mais me honrou profissionalmente na minha vida, né? Com relação à produção habitacional, a gente sempre tem nesses empreendimentos habitacionais de larga escala, sim, aquela população que vai da demanda espontânea, mas também aquela população que pode ser removida dos assentamentos que estão demarcados e com a remoção determinada pela justiça. Mas também a população de demanda espontânea, que é sorteada, ela precisa do trabalho do profissional de serviço social para montar as suas relações condominiais, para montar as suas relações de vizinhança. E na população que vai ser removida, uma coisa importantíssima é exatamente a manutenção das relações de vizinhança que eles tiveram. Ou seja, o profissional de serviço social, em conjunto com a arquitetura, com a gestão do convênio, traz a humanização dessa proposta, porque esse território ele já estava habitado. E o território da produção habitacional vai ser habitado com a promoção das relações humanizadas. É um trabalho volumoso, é um trabalho árduo, pessoas que não se conheciam precisam passar a se conhecer, né? E você precisa promover entre elas a integração e a vivência democrática cotidiana. No trabalho de urbanização de assentamentos precários, as pessoas precisam ser reunidas, informadas do projeto, educadas para entender essa linguagem, não só dos arquitetos, mas também dos gestores de convênio, da Caixa, porque às vezes a obra vai seguir um caminho diferente, ou vai demorar, ou vai adiantar, por alguma exigência do Ministério das Cidades ou da Caixa. Então, o desafio era fazer com que essas linguagens se encontrem.
a linguagem da demanda da população, a linguagem técnica da arquitetura e da engenharia, a linguagem técnica da gestão do convênio. Isso tudo precisa passar a ser entendido pela população, deixar de ser tão técnico, e também a engenharia e a arquitetura precisam entender melhor a demanda e a linguagem da população. O trabalho social entra aí, e a gente pode dizer que nesse processo nós tivemos uma integração assim, muito satisfatória. No trabalho de regularização fundiária é a mesma coisa, e a gente só pode também trabalhar sempre com assembleia. Nosso trabalho é sempre coletivo. Assembleia para explicar o projeto, assembleia para começar, reunião em cada rua para que os moradores possam decidir qual o desenho que ela vai ter, qual é a largura, o que eles precisam recuar para passar um ônibus, se eles vão querer que passe ali um ônibus ou não. E aí há os profissionais de arquitetura da área física, como a gente costumava dizer, também abordar a importância deles abrirem mão de um pedaço do seu terreno para que um ônibus possa passar ali, para que eles não tenham que caminhar tão longe até o ponto de ônibus. Ou seja, o trabalho do assistente social nesse processo de habitação é um trabalho de garantia de direitos, né, de promoção da conversa, da linguagem. Mas ele tem uma outra faceta que conversa muito com a gestão, que é o trabalho, a garantia de um outro direito, além do direito à habitação, que é da regularização documental. O nosso gestor pode falar bem disso, assim. A habitação, o apartamento que ele recebe, a unidade habitacional que ele recebe é um benefício. No momento que ele recebe, das mãos do governo, é um benefício. Mas é o único benefício que se torna um patrimônio. A cesta básica não se torna um patrimônio, ela vai ser consumida, o remédio da farmácia não se torna um patrimônio, ele vai ser consumido, mas a unidade habitacional ela se torna patrimônio. E, por conta disso, esse título, esse contrato, ele vai registrado em cartório. E para que esse título não seja precário, quer dizer, que para que essa propriedade não seja precária, não seja passível de questionamento, a entrega de documentação, ela é rigorosa, ela tem que ser rigorosa. E aí entra o trabalho do profissional do serviço social de não dizer, de não permitir que jamais a gestão diga você não pode receber porque você não tem esse documento. Não, você não tem esse documento, vamos buscar esse documento, vamos educar a população para poder tirar esse documento e vamos promover os caminhos para que ele vai chegar a isso. E para isso, essa integração com a gestão, ela precisa ser cotidiana. Por isso, o trabalho do profissional de serviço social em habitação não envolve só o direito à habitação. Envolve o primeiro direito de cidadania, que é da sua regularidade documental. E é muito volumoso, porque Felipe pode lembrar bem, talvez ele lembre muito disso comigo, são muitas famílias, muitos titulares, com seus documentos que não estão em dia de acordo com as exigências documentais. Para a gente fazer isso, é preciso muito método, muita integração, e é preciso muita regularidade no nosso processo. A gente precisa chamar a pessoa, lembrar a pessoa, porque as pessoas têm compromissos, né? Têm que sobreviver, e muitas vezes não conseguem lá tomar uma pequena providência. Isso muitas vezes torna mais difícil a entrega da unidade. Mas a equipe que quer promover mudança social, ela precisa se imbuir desse objetivo, ela precisa acreditar nisso, ela precisa insistir nisso, porque projeto de habitação não garante simplesmente direito à habitação, é uma diminuição concreta das desigualdades sociais, talvez como nenhuma outra que eu já vi. A pessoa deixar de pagar um aluguel e receber uma unidade habitacional dela, isso faz uma diferença muito importante no seu orçamento. E é por isso que a gente sempre se investiu dessa certeza e desse trabalho. Não sei se eu ainda tenho tempo, Luciano. Acabou. Mas eu acho que eu passei a mensagem que eu queria, né? Que qual é a função do profissional de serviço social nessa equipe. Muito obrigado, Samanta. Antes de passar a palavra a Felipe, eu gostaria muito de agradecer na nossa live, a nossa grande audiência, já são quase 200 comentários, né? E isso é muito significativo porque nós trouxemos nessa nossa primeira live fruto do conhecimento do nosso trabalho que a gente vem acumulando ao longo desses anos, né? Mas aí a gente não contava com essa audiência boa, com essa interação boa. Agradecer principalmente aos bairros, né?
Tem diversos bairros, Alessandra, aqui mandando mensagem, inclusive o presidente da Associação de Moradores da Nova Esperança, Léo, um abraço para você, um abraço para o Wilson mandando mensagem. O presidente da Fronteira, que está preocupado com a matinha, que tem que ser urbanizada, está mandando também um abraço dele, Manu, mandando mensagem. O pessoal do Lagomar, que está preocupado não só com a água, mas com relação à questão da regularização fundiária, Douglas, né, mandando mensagem. O pessoal da Terrado mandando mensagem. O pessoal do Vale Encantado cobrando também para que as obras sejam retomadas lá. Enfim, agradecer essa grande audiência aí e passar, antes de responder as perguntas, eu só queria falar uma coisa para Felipe. Oi? Fala só uma coisa que eu esqueci, assim, ressaltar que esse método participativo sempre foi uma característica do nosso trabalho. Isso é um diferencial que esse grupo sempre teve. Desculpa te interromper, mas é porque eu queria ter finalizado com isso e acabei não conseguindo. Aí que quando eu te conheci, que eu vi a grande importância implementada no governo federal passado do trabalho técnico-social, que vocês fazem toda a diferença. Significa 1-2% da obra, mas quando vocês entram dentro de uma comunidade para fazer uma intervenção, não é um engenheiro que está vindo da cabeça dele. Vocês fazem a proposta da intervenção, a comunidade vota, aprova a intervenção, então a obra não é minha, a obra é de todos. Isso faz toda a diferença. Pena que os outros órgãos também não conseguiram implementar o trabalho técnico-social. E aí que vem a nossa maior relação com as assistentes sociais, né? Agora, para finalizar a participação na nossa live, o gestor Felipe. Felipe, você dispõe aí de 8 minutos. Boa noite a todos, amigo Luciano, Samanta, Alessandra, os ouvintes, ao nosso deputado Elbert. E eu peguei no início da fala do deputado, quando ele falou de ter boa vontade. Isso é primordial, né, para quem quer fazer política pública. E quando começou a história da captação de recursos, que até então era uma coisa relativamente nova, e é nova hoje em muitas cidades que ainda têm o desconhecimento, lá para o ano de 2008 foi criada o SICOMB, que é o Sistema de Convênios do Governo Federal, através da portaria 127 do Ministério das Cidades. E quando foi lançada, a prefeitura, à época, começamos a também debruçar a esse novo conceito de captação de recursos, e nós fomos buscar conhecimentos, fomos aprendendo no dia a dia, fomos tendo boa vontade em poder fazer e executar tudo aquilo que a gente sonha para a nossa cidade, nossa querida Macaé. Então, em 2009, foi feito, como o próprio deputado elencou, a Câmara Permanente de Gestão, onde ali se concentrou toda essa expertise para poder começar a fazer a captação de recursos. E o que nós fizemos? Nós se debruçamos, né, e através de servidores da Prefeitura de Macaé, começamos a elencar uns projetos estruturantes, uma carteira de projetos, né? E foi começando ali que nós fomos desenvolvendo o que hoje é a realidade para milhares de famílias do município, né? O Minha Casa Minha Vida, que mudou radicalmente milhares de pessoas, a vida de milhares de macaenses. E por trás disso tudo, não é simplesmente o fato de ir lá e captar o recurso. Existe uma série de documentação, como a própria Samanta disse, documentações muito complicadas, ainda mais se tratando de município, né, de municípios, uma coisa nova que até então estava chegando para a gente. E nós fomos começando a desmembrar aqueles problemas. Qual é o papel da captação de recursos? Primeiro de tudo, é ter boa vontade em poder trazer aqueles recursos, em ter aquela visão essa, junto com uma equipe, não é uma visão individual, é uma organização como um todo, é todo mundo se debatendo, trocando ideias, para que a gente possa trazer um bem comum a todos.
E, através dessas ideias, nós fomos colocando elas no papel e fomos em busca desses recursos. E isso, o que acontece? Nós temos que ter o principal papel na área de captação de recursos é cumprir com as diretrizes e as metas que o governo federal e que os agentes financeiros exigem do município para que aquilo seja assinado, seja executado, seja prestado conta, para que a gente não possa sofrer nenhum tipo de sanção. Sendo assim, nós fomos em busca desses recursos. Como eu falei, nós fizemos uma equipe, montamos uma equipe com servidores, fomos à captação, começamos a debruçar sobre os projetos e finalmente, a gente finalizamos a Bacia 1 da Nova Esperança, já que o tema aqui é habitação, né? Finalizamos a Bacia 1 da Nova Esperança. E uma coisa que me chama muita atenção, que todos nós, didaticamente falando, todos nós temos o nosso Serasa, né? Nós temos o nosso Serasa, nosso nome tem que estar limpo, para poder esses recursos chegar ao município. E o que aconteceu? Naquele momento, o município de Macaé, a gente organizou todos os itens que todos os municípios têm, que não é um Serasa, como pessoa física, é o CALC. O CALC é um registro de todas as documentações, todas as contas do município, e recursos exigidos para a saúde, para a educação, junto à Caixa Econômica, junto ao Banco Central, junto ao Tesouro Nacional. Então, a gente teve que buscar e elencar todos esses... Imagina a gente ter que organizar a casa para poder começar a captar esses recursos. E assim foi feito. Nós captamos os recursos, nós executamos muitos deles, alguns ficaram, porque houve uma mudança, e a partir daí a gente começou a ver que tem outros viés para que o município possa executar suas melhorias. A gente não pode se atentar só ao município de Macaé. O município de Macaé tem 2 bilhões e 200 de orçamento. 2 bilhões e 200 de orçamento. É um orçamento volumoso. Mas se a gente pegar e detalhar ele, a gente vai ver quanto é o custeio dessa máquina. Quanto é o custeio para poder manter a prefeitura, manter uma rua limpa, manter uma cidade limpa. Então, o que a gente tem que fazer é buscar esses recursos, não como foi falado aí no início pelo Luciano, não sei, hoje, no governo federal, existe uma outra política, a gente sabe que as vertentes mudaram, houve algumas mudanças por conta do dia a dia, por conta da atualidade, mas existem vertentes que a gente pode pegar emendas através de emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares são de suma importância para o município também. Então, a captação de recursos são pessoas engajadas, com visão de grupo, visão de cidade. Não ficar olhando para o próprio umbigo. Se a gente partir desse princípio, nós vamos continuar a fazer o que fizemos no passado. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar. Eu agradeço aí a oportunidade e passo a palavra aí ao Luciano. Felipe, obrigado, tá? Foi certinho no seu tempo. Agora, olha só, eu selecionei, estou recebendo aqui do pessoal da equipe da comunicação. Primeira pergunta, perguntaram sobre Malvinas, tá? Quem aí pode responder para a gente sobre Malvinas? Alessandra, o estado da arte aí, como é que ficou após a captação do recurso do projeto para os moradores de Malvinas que estão aqui atentos, querendo saber com relação a intervenções no bairro dele? Alessandra. Então, o projeto, quando fizemos, né, eu posso falar um pouco do que a gente fez, mas hoje Malvinas está com o projeto pronto e eu acho que até orçado, ele já está todo orçado para licitar. Só falta agora mesmo a licitação do projeto de urbanização de Malvinas, que era uma proposta... Então, é aquilo que a gente falou no começo. Dessa proposta de acontecer. Pronto, sim, já está pronto, orçado.
Já está até na Secretaria de Obras, provavelmente logo estará saindo. Muito obrigado aí, os moradores da Malvina. Chegou também pergunta aqui com relação ao Vale Encantado, que a obra começou e terminou. Não, parou, fez acho que 10%. Então, eu queria falar... Está relicitando, né? Eu queria falar sobre o Vale Encantado, Luciano. Vale Encantado não é uma zona especial de interesse social. Vale Encantado é uma área de interesse ambiental do município. É a única área de interesse ambiental no centro. É a última mata que restou próximo à nossa cidade, né? Então, a urbanização do Vale Encantado, ela tem umas premissas, por ser uma área de interesse ambiental e não uma zona de interesse social, como você falou no início, tá? Só para a gente lembrar. Então, o Vale Encantado, ele começou num projeto no início da gestão do prefeito, querendo fazer Vale Encantado, Novo Cavaleiro, e aí teve problemas no orçamento, ele começou a obra e parou justamente por isso, mas eu acho que também já está bem encaminhado. Inclusive, já estava na licitação, tá? Eu estou já falando como funcionária da Secretaria de Obras, que eu nem poderia estar falando porque não sou secretária hoje, não tenho nada com isso, mas como técnica eu sei que o projeto está andando na Secretaria sim, tá? Respondeu o Vale Encantado. Agora tem uma pergunta aqui da Nova Esperança, mas eu já falei no começo, né? Então, acho que só reforçando, Nova Esperança, foi feito 2/3 do bairro, falta 1/3 receber as intervenções de urbanização, recurso se conta na Caixa Econômica Federal e tem que ser utilizado até dezembro. Eu queria falar uma fala sobre Nova Esperança, porque como a gente saiu e acabou ficando interrompido, aí a pessoa, por que não acabou? Porque a Nova Esperança ela tem um grande problema nessa verba, né? Era um convênio habitação, e o convênio de habitação ele precisava ser feito unidades habitacionais. E esse foi o nosso impasse na Nova Esperança, conseguir áreas para construir habitação. A gente tinha muitas áreas ocupadas que a gente não conseguiu fazer uma praça, não conseguiu, porque teve um impasse nessa história que a gente não conseguiu solucionar, tá? E aí, quando a gente pede um dinheiro para fazer uma habitação e não cumpre, porque já é regra, se é para urbanizar, tem que fazer habitação, acabou travando um pouco esse convênio. Teve muito essa questão também de achar área para construir. A ocupação na Nova Esperança começou a ser muito desenfreada quando a gente começou a urbanizar. E o que era terreno vazio começou a ser ocupado às vezes. E aí a gente não conseguiu fechar algumas negociações. E aí, depois que a gente saiu, a coisa foi desgringolando e acabou ficando um convênio reduzido por conta da habitação não ter conseguido espaço para ser executado, tá? Perfeito, mas ele está lá ainda dessa forma reduzida para poder continuar, pelo menos, a urbanização, né? Então, respondendo aí a Léo, tá? E respondendo ao Wilson, tá? A Alessandra esclareceu aí essa questão. É mais um, Samanta, bairro que as pessoas têm que ter, que o próximo gestor tem que ter um compromisso de que ele não está finalizado, ele tem ainda que ser finalizado. Se fizer com o recurso que está disponibilizado hoje, termina ainda nessa gestão. Se não fizer, o próximo recurso, se não conseguir resgatar e recuperar, tem que aportar recursos próprios para finalizar a parte de esgoto, água e drenagem que faltou ali no bairro, que leva tanto sofrimento àquele segmento, né? Estão me perguntando aqui com relação à fronteira. Cleidomar, obrigado aí pela sua audiência. Manu, presidente do bairro aí, Júnior, seu sub. A preocupação de vocês com a Matinha a gente já respondeu, tá? Resgata aqui no vídeo aqui que vocês vão conseguir acompanhar. A Matinha é uma ocupação nova, né, Luciana? A gente não tem muito ainda um planejamento para essa área, né? Tá, então, só para finalizar, tem muitos bairros, Alessandro, e a gente tem que completar em 1 hora. Né? Eu vou Lagomar, vou responder pela gestão passada. Foi uma gestão que possibilitou a urbanização de todo o bairro. Porém, ficou algumas pendências no que diz respeito à água, né, que chegou a W20, falta chegar até o final,
e outras pendências no que diz respeito ao esgoto, que foi agora recentemente passado para ser administrado pela concessionária que faz a captação e tratamento de esgoto da cidade de Macaé. Mas isso ainda não está finalizado. Por isso que ainda tem a questão da regularização dos documentos de propriedade, como o Elbert colocou, Samanta colocou. Então, Lagomar ainda não está terminado, não. Ainda o próximo gestor também vai ter que ter um trabalho, um carinho, um cuidado para a população que reside no município de Macaé. Nova Holanda, estão perguntando aqui, Nova Holanda, acho que a gente também tem, que a gente participou ativamente, não da obra, mas acompanhou, porque fica do lado da Nova Esperança. A Nova Holanda, ela se deu com a execução 100% da prefeitura e ainda não finalizou a parte de drenagem de água de chuva, porque eles não terminaram, a concepção deles foi diferente da Nova Esperança. A Nova Esperança não inunda aonde recebeu as obras, porque fez a intervenção do piscinão. A Nova Holanda optou por uma outra estratégia, mas também o próximo gestor, ou o gestor atual, vai ter que ter um carinho maior para finalizar as intervenções da Nova Holanda, tá? Olha, gostaria de agradecer, a gente tem que terminar imensamente essa nossa primeira live, são quase 200 comentários, né? Uma participação significativa das pessoas online. Muito obrigado por vocês terem assistido. O Elbert pediu para lembrar da nossa próxima live, né? Mas antes eu quero agradecer a Felipe, esse poderoso gestor aí que trabalhou, dedicou aí uma boa parte da sua vida profissional na gestão, que Samanta fala muito bem, né? O quanto é difícil deixar um município apto para poder receber verba de convênio. E Felipe, juntamente com outros gestores, fizeram brilhantemente esse trabalho enquanto tiveram na execução de seus papéis profissionais. Agradecer a participação do deputado Elbert Rezende, que está iniciando ali a sua live da área de cultura. Um abraço para a Thales, que está lá participando também. Agradecer a assistente social Samanta, que é uma assistente social que sabe que é um talude, uma remoção de terra, o que é um gradeado. É uma assistente social que tem quase que uma pós-graduação em obras e que está tão bem acoplada ao nosso grupo técnico e há tantos anos desenvolve política pública no nosso município. E principalmente a Alessandra, que não dá para desassociar, Alessandra, você da pessoa, do trabalho que você executou. Né? Desde 2007, a gente faz política desde 2003, né? Desde o movimento dos castores, aquela coisa toda. Mas a Alessandra, foram dezenas de idas a Brasília, ela é autora, junto com o engenheiro Santiago, junto com diversos outros engenheiros que ajudaram muito na construção de todos esses projetos. Ela que é autora, né, desses projetos que foram a intervenção da urbanização de Nova Esperança, do Complexo da Ajuda e, principalmente, agora mais recente, o maior complexo habitacional da região do estado do Rio de Janeiro. Volto a dizer, pode ter dado errado Minha Casa Minha Vida, onde for. Em Macaé deu certo. Ele tem rede de água, rede de esgoto, pavimentação, ônibus na porta e equipamentos públicos, porque só não foram finalizados porque a Alessandra teve a opção de pedir uma licença e saímos todos do governo há 3 anos atrás. Agradecer a você por fazer parte desse grupo técnico e todo o seu trabalho dedicado ao município de Macaé, que certamente você, com esse grupo todo, e o nosso grupo político, estou aqui ouvindo Bruno, mandando os parabéns, Lidiane, Mariana, muito obrigado por vocês terem participado também, né? O quanto isso mudou qualitativamente na vida de tantas pessoas. Né, Samanta? Só imaginar que 2.000 e tantas famílias hoje têm um lar para morar, pagando apenas a escritura, que deve dar em torno de R$50 por mês, e que metade foi através de um sorteio e metade através da demanda de remoção, força de determinação judicial. Isso deixa aí nossa vida, né, muito tranquila e feliz, que a gente realmente já cumpriu uma parte do nosso papel aqui na Terra. Anunciando, então, que o Elbert... Eu queria só fechar, então, e agradecer a toda essa oportunidade que a gente teve, que você, como político, proporcionou, porque, às vezes, eu sei que a política tem que estar relacionada, às vezes, um pouco com a técnica, e é por isso que eu me envolvo politicamente também. Acho que a gente tem sempre que fazer o caminho político correto, é isso que eu acredito, que é trabalhando
tecnicamente, da forma correta, como você sempre nos deixou trabalhar, né? A gente nunca usou politicamente nenhum dos nossos trabalhos técnicos. Por isso que Samantha acabou nos unindo, descobrindo que a gente era um grupo. Nós dois somos amigos de infância, mas trabalhamos já política há muito tempo, mas eles chegaram e viram que como a gente faz isso tecnicamente, né? Eu nunca deixei essa intervenção política se meter do lado de cá e você sempre fez dessa forma com a gente. Então, eu queria agradecer a você, a todo mundo que teve esse trabalho, a Jada, que foi nosso advogado, a Vitor, que foi nosso técnico, as meninas da assistência social, Elielle, Ronildo, todo mundo que esteve com a gente, Eduardo, Anderson, todos, Marcos, que foi meu autor de projeto, o tempo todo comigo projetando, Fernanda. Então, a nossa secretaria sempre foi muito pequenininha, mas era uma equipe que trabalhou até 3h30 da manhã, filmando nome a nome que foi entrar na urna, para não ter erro, para não ter nada de errado. E esse sorteio do Minha Casa Minha Vida foi muito bom para todo mundo. Pode ter tido alguns erros, porque a gente não fez papel de detetive em algumas formas, mas o que a gente pôde fazer de melhor a gente fez. E eu espero que a gente continue fazendo política da forma correta e técnica nesse município. Samantha, quer falar alguma coisa para finalizar? Quero sim. Eu quero dizer para vocês, eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso para vocês, que eu escuto muita gente, assim, muitas pessoas com muito medo de chegar perto da política. E a principal coisa que conhecer vocês, conviver com vocês e trabalhar com vocês me ensinou é que todo cidadão deveria dedicar pelo menos uma parte de sua existência política. Porque às vezes você vai fazer muito pouco, mas o que você vai fazer vai mudar a vida de muita gente, mas vai fazer muito mais do que isso. Vai inibir quem está no processo da política com outros objetivos. Conhecer vocês trouxe para mim o lado da política de produção, o lado da política de altruísmo, o lado da política de possibilidade de realização. Foi incrível. Foi incrível o nosso trabalho e é incrível estar aqui hoje falando disso que parece que está tão lá atrás no tempo, mas acaba que é tão presente porque fez a cidade avançar nos seus indicadores de habitação, enfim. Então é muito bom estar aqui nesse momento relembrando isso. Muito obrigada por vocês terem trazido essa parte tão importante da vida para mim. Felipe. Então, eu gostaria aqui de agradecer também. Eu gostaria aqui de... Oi? Fala, Felipe, estamos te ouvindo. Eu gostaria aqui de agradecer aqui. A sua tapioca é dele, Luciano. Agradecer aqui a essa equipe. Felipe? Oi. Bem, então, vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ele está falando, deixa ele falar. Vai, Felipe, encerra então, para a gente encerrar. Então, eu gostaria aqui de agradecer essa equipe que me acolheu, né? Ao longo desses anos que trabalhamos juntos e que diversas realizações foram feitas para o munícipe. Eu posso aqui ilustrar duas. A Alessandra já falou, a Samara já falou do Minha Casa Minha Vida, lá na Ajuda. Eu gostaria de frisar duas aqui que foram feitas. O Restaurante Popular da Aroeira, uma obra daquela impactante na vida, né? Na vida do cidadão. E quase foi perdida, né? Quase foi perdido, né? Com o nosso trabalho, a gente isso aí. Resgatando, junto à Caixa Econômica, e fizemos, executamos. E eu me lembro uma vez quando a empresa que opera lá, né, que é a maçonaria, eles elogiaram a estrutura do restaurante, tudo muito bem feito, tudo de alta qualidade, né? E aquela praça, a praça de esportes lá da Malvina, né? Aquela quadra linda, maravilhosa, naquele lugar que tanto merece coisa boa, né? E nós boa lembrança, Felipe. Nós vamos avançar. Então, fica uma dica aqui para as pessoas também, que tudo na nossa vida, ela tem a política. Se você vai decidir alguma coisa na sua casa, você não pode decidir unilateralmente. Você tem que decidir com a sua família. Então, a gente tem que olhar quem fez, olhar quem faz, olhar quem tem a visão humana para o município, né?
E eu falo certo de cadeira sentada, que nós temos uma equipe, fomos uma equipe maravilhosa, como a Alessandra mesmo falou, uma equipe engajada, com amor àquela causa, dia e noite, né? Lembra-se dos sorteios, dos papezinhos, né? Até 3 horas da manhã, né? E eu lá no Rio, tentando a liberação para poder fazer o sorteio, né, junto ao CREMET. Até hoje eu não sei como foi que a gente fez aquilo, gente. Então são coisas que a gente vai levar ao longo da vida, enquanto a gente vê aqui. Toda vez que eu passo na Aroeira, eu falo aqui, meu filho, falo para o meu filho mais velho, Lucas, o Rafael, aqui, ó. Isso aqui, ó, como nós que fizemos. Então, não tem coisa mais gratificante que a gente passar pelo local e ver que ali tem um trabalho. É um trabalho maravilhoso. E eu agradeço aí, boa noite a todos. Agradeço a equipe do Elber aí, ao deputado, por ter aberto esse espaço aí, essa estrutura. E vamos em frente. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, Felipe. E então, só o recado que o Elber pediu para dar. Nossa live, dia 23 de julho, ela vai tratar da política de redução de danos no município de Macaé. Ela vai ser feita com Samanta, ela vai ser feita com Cláudia Magaldi, que vai estar na Holanda participando da nossa live, e mais 2 técnicos e o deputado Elvis. Essa política vai tratar, né, de tudo que está sendo feito, da nossa lei que foi sancionada, né, e dos trabalhos também do CAP, do antigo CAP, né, que hoje se chama CAP. Não é o antigo CAP, é o antigo Porto. Antigo Porto. Pertinho da sua casa antiga, que era. Exatamente, na Conde de Araruama ali. E aí a gente vai estar fazendo essa live dia 23, numa quinta-feira. Vamos iniciar na quinta, que o Elbert antecipou dele agora para quarta. E 15 dias depois, nós vamos ter o grupo que está pensando no saneamento básico hoje, o raio-x do que tem hoje e do que precisa ser feito. Vai ter a live do saneamento básico. Nossa terceira live vai ser sobre o saneamento básico. Então, eu gostaria de finalizar aqui, agradecer a participação de todos vocês, né? O operador aí vai desligar, mas foi uma alegria. Alessandra, Samanta, Felipe, ó, são mais de quase 250 comentários e a participação foi muito significativa. Terem feito dessa live esse grande sucesso é sinal de que a gente tem muito trabalho para fazer pela frente, para deixar a nossa cidade mais bem habitada, com uma urbanização impecável. Um beijo, boa noite a todos e até a próxima aí, dia 23 de julho. Um abraço. Um abraço. Tchau, boa noite. Tchau. Gente. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada.